Olá, como vocês estão? Espero que bem. 24 de junho se comemora o dia de São João Batista. Apesar de ser mais conhecido pela comemoração dos cristãos, esta é também importante para a história da maçonaria, pois se comemora o aniversário da reunião entre representantes de 4 lojas maçônicas de Londres para a fundação da Grande Loja de Londres em 24 de junho de 1717, que com a adesão da Loja de York, também chamada de Loja dos Antigos, tornou-se a Grande Loja Unida da Inglaterra em 1813. Hoje vamos falar sobre a maçonaria operativa. A escolha desta data para a reunião não foi por acaso, mas em razão da afinidade com este santo cristão, admirado por outras sociedades esotéricas, e alguns até o ligam aos templários, dos quais os maçons da época supunham serem fontes da maçonaria. Mesmo não tendo jurisdição universal, pois a maçonaria está fragmentada em incontáveis divisões. No Brasil, por exemplo, temos 3 grandes potências reconhecidas, sendo a maior delas o Grande Oriente do Brasil, de origem francesa. A multiplicidade aumenta ainda mais quando se leva em conta as lojas irregulares. Essa data foi um marco importante da história da maçonaria moderna. Quem conhece os fascinantes símbolos e os pomposos rituais, bem como a suntuosidade de algumas lojas e a celebridade dos adeptos da atual maçonaria, terá dificuldade em acreditar que esta grandiosa sociedade secreta teve sua origem numa corporação de pedreiros analfabetos, a qual pode ser a razão da conservação de seus ensinamentos durante a fase da maçonaria operativa, exclusivamente através de símbolos e ritos, ao invés também de textos escritos. As pesquisas sobre a origem da maçonaria estão envolvidas numa teia intrincada de teorias controvertidas, desde as mais delirantes até as mais sóbrias. O assunto ainda carece de mais pesquisa acadêmica, quando comparado com a grande quantidade de estudos sobre outras tradições. Em meio ao oceano de relatos fabulosos, podemos citar como exemplo as mirabolantes histórias contadas pelo reverendo James Anderson. A maçonaria possui um crucial momento de virada em sua história: a transição de maçonaria operativa, quando era composta exclusivamente de pedreiros e construtores, para de maçonaria especulativa, composta de adeptos que não são mais pedreiros e construtores, portanto, denominados de maçons aceitos. Esta transição aconteceu provavelmente nos séculos XV, XVI e XVII da Era Comum, quando houve uma redução drástica do número de construtores de catedrais, de fortalezas e de mosteiros, bem como a expansão da reforma protestante, as quais resultaram em prejudiciais consequências na corporação dos maçons. Consequentemente, perderam um elo com os padres da igreja, que patrocinavam as construções para então buscarem trabalho em outras fontes, a fim de que a corporação sobrevivesse. Foi nessa circunstância que a maçonaria, de uma corporação exclusivamente constituída por pedreiros e mestres de obras, abriu as portas para a entrada de membros de fora da sua profissão. Estes novos adeptos, os quais eram intelectuais, pessoas da nobreza, profissionais de outras áreas, portanto candidatos bem mais instruídos, ficaram fascinados com a descoberta de que os maçons guardavam muitos segredos antigos. Entretanto, ao mesmo tempo, por serem cultos, perceberam que os antigos maçons não guardaram, ou já tinham perdido, o significado por trás daqueles símbolos e ritos. Daí que estes novos interessados sentiram a necessidade de especular e pesquisar sobre a origem desses símbolos perdidos. Do inglês Freemasonry e do francês Franc-Maçonnerie, não existe consenso entre os pesquisadores quanto à origem do termo. Alguns apontam que significa que estes pedreiros e construtores medievais, em virtude do ofício, tinham um salvo-conduto das autoridades para transitarem livremente de uma região para outra, conforme as obras exigiam seu trabalho. Portanto, a denominação de pedreiros livres, Freemasons. Outros acreditavam que receberam essa denominação em razão das suas habilidades de ofício. Portanto, eram profissionais livres, para diferenciá-los dos escravos que, no passado, eram a mão de obra majoritária nas edificações. Ainda outra etimologia é apontada na palavra inglesa freestone, pedra de cantaria,
aquela pedra particularmente adequada ao trabalho do entalhador. Qualquer que seja a etimologia do nome, franco-maçonaria é a denominação para a corporação dos pedreiros e construtores que, a partir de certo momento, seus membros passaram a se reunir nos alojamentos, nos canteiros das obras para a prática habitual das refeições e do descanso, para trocar informações sobre os símbolos e os segredos por trás das artes e da arquitetura nas catedrais que edificavam, que os levaram, em seguida, com o acúmulo dessas informações secretas, a praticarem rituais iniciáticos nesses alojamentos, para a admissão de novatos e a transmissão secreta desses ensinamentos. Uma corporação que evolui para a combinação do ofício da construção com a construção do caráter de seus membros sobre o véu do segredo. Foi convencionado dizer que, segundo os manuscritos mais antigos, o segredo foi utilizado inicialmente para a salvaguarda das técnicas do ofício da construção. Depois se estendeu para o objetivo de velar os símbolos, as senhas e os rituais maçônicos. Daí se desenvolveu o espírito de corpo, que até hoje marca tanto o caráter da maçonaria. A corporação dos maçons operativos pode ter sido uma das primeiras corporações de aprendizagem a surgir, cuja transmissão não era aquela de pai para filho, mas de um maçom para outro. Com isso, os maçons operativos superaram em suas habilidades profissionais os outros trabalhadores do mesmo ofício, os escravos, daí a suposta origem da denominação pedreiros livres, ou Freemasons. Que os maçons operativos eram hábeis nas técnicas da construção, pois conheciam até aritmética e geometria, que eram aplicadas nas construções civis na época, está bem confirmado. No entanto, fortes indícios levam a supor que eram despreparados quanto à capacidade de ler ou de escrever textos. As principais pistas para tal suspeita estão na inexistência de escritos de autoria de maçons durante o período medieval, bem como conclui Edmond Mazet de que não é difícil adivinhar qual deve ter sido o conteúdo da maçonaria operativa na Idade Média. Ele só pode ter sido inteiramente cristão e certamente refletiu os ensinamentos dos padres, que foi fundado na Bíblia e na exegese bíblica, que os maçons não conheciam de ler o livro ou os comentários sobre ele, mas de ouvir os sermões dos padres sobre eles e de esculpir cenas históricas e simbólicas extraídas deles. Os escassos conhecimentos que temos da maçonaria operativa da Idade Média são extraídos das Old Charts, antigos deveres. Sobretudo os dois textos mais antigos, o manuscritos Regius e o manuscrito Cook, sendo que, curiosamente, ambos foram escritos por padres. Segundo Edmond Mazet, eles contêm, especialmente o Regius, um conjunto de instruções religiosas e morais que expressam o interesse dos padres em moralizar e catequizar os maçons. As Old Charts seguintes, que só aparecem a partir de 1583 da Era Comum, podem ter sido escritos por maçons. Portanto, mais uma evidência de que, quanto mais antiga a referência aos maçons operativos, maior a confirmação do seu analfabetismo. Enfim, sendo analfabetos, eles só podiam registrar através de símbolos e de ritos, o que aprendiam com os padres cristãos e com as escrituras que esculpiam nas catedrais, nas fortalezas e nos mosteiros. As religiões têm início e crescem em razão da admiração e do fascínio de um grupo de seguidores pela mensagem, pelo carisma, pela santidade ou pelos milagres de um líder religioso, bem como por mitos e mistérios de relatos antigos. Depois esses primeiros discípulos sobrevalorizam a mensagem ao ponto de então criar um significado que é organizado em doutrinas e práticas, as quais fazem sentido dentro de sua própria lógica, transformando esse conjunto de doutrinas e práticas num sistema, para enfim organizar-se em uma instituição social. Com o surgimento da maçonaria moderna, chamada especulativa, não foi tão diferente. Os novos candidatos ficaram fascinados no período da transição com a tradição dos maçons operativos, que eles atribuíam guardarem segredos antigos, e deste fascínio pelo segredo, a maçonaria prosperou e diversificou-se, atualmente com milhares de adeptos espalhados pelo mundo. Como visto, a forma maçônica contemporânea surgiu na Inglaterra no século XVIII e expandiu-se rapidamente por vários países. Apesar dos indícios de que haveriam maçons nascidos no Brasil e iniciados na Europa já no século XVIII,
A existência de atividades maçônicas regulares só se comprovou no território brasileiro a partir de 1801, no Rio de Janeiro. Segundo o testemunho de José Bonifácio de Andrade Silva, que se tornaria o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ocasião em que a entidade teve papel importante na articulação da independência. Nesse período, havia considerável quantidade de padres maçons. Ao longo do século XIX, a maçonaria foi marcada para a criação de novos espaços de sociabilidade e ampliação das práticas de cidadania no Brasil. Seus membros mantinham apoio ou faziam oposição aos governos imperiais, posicionando-se pró ou contra a abolição da escravatura e a forma republicana de governo. Foram dirigentes maçons no período imperial nomes como Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, e Paulino Soares de Souza, o Visconde de Uruguai, além de republicanos como Saldanha Marinho e abolicionistas como José do Patrocínio. O conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria atingiu proporções intensas com a chamada questão religiosa na década de 1870, levando a um conflito entre a coroa imperial e a Igreja Católica, com repercussões no período republicano. Em 1888, o grão-mestre do GOB era João Alfredo de Oliveira, chefe do gabinete ministerial que decretou a Lei Áurea. A maior parte dos maçons eram pessoas pouco conhecidas que viviam em capitais ou cidades do interior das províncias, como advogados, comerciantes, militares e funcionários. As maçonarias estruturavam-se em lojas, que reunidas formavam um Grande Oriente ou uma grande loja, a depender do rito escolhido e do perfil de atuação. Seus membros formavam uma hierarquia fechada ao exterior e vertical internamente, que ascendia a partir de graus. Os graus básicos eram aprendiz, companheiro e mestre. Cada loja tinha sua própria hierarquia, na qual o posto de venerável era o mais alto. Cada agrupamento maior, como um Grande Oriente, também tinha seus postos hierarquizados, sendo o superior o de grão-mestre. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha, comente e favorite o vídeo. Obrigado e até a próxima.